arquitetura não é coisa de dev sênior, não é coisa de arquiteto. Arquitetura é uma coisa muito importante para qualquer dev, mesmo que seja iniciante. Você tem que conhecer pelo menos os conceitos básicos da arquitetura de software. E quando eu falo arquitetura, não é só design pattern, não. A galera acha que arquitetura é só design pattern. Não é. A arquitetura é um jogo de limites e responsabilidades. É você entender onde começa uma coisa e termina outra. É só isso. E claro que, falando só isso, parece que é uma coisa trivial. Não é. Mas tem muitas coisas para você aprender. Tem muitos níveis de profundidade também para você entender. Então, você não precisa ser um arquiteto. Você não precisa ir nos milindres, nas profundezas do conhecimento sobre arquitetura. Você pode ficar na superfície, mas você precisa aprender porque é importante. E o teste unitário vai te forçar a entender alguns conceitos básicos de arquitetura. Como, por exemplo, o baixo acoplamento, que é uma coisa desejável. Você vai aprender muito sobre dependências, como lidar com dependências. Por exemplo, por que a gente usa interfaces para lidar com dependências? Por que não é legal você usar uma classe concreta? O princípio de responsabilidade única, o S do Solid, os conceitos Solid. Se você não sabe exatamente o que é, dá uma procurada aí. Mas é o S, o princípio de responsabilidade única, não, Single Responsibility Principle. Ele, cara, é fundamental para quem faz teste unitário. Se você não entende, fica muito difícil de testar. Então, ele vai meio que na mão contrária. Quanto mais teste você faz, mais você se vê obrigado a aprender sobre arquitetura. Não dá para fugir. Muitas vezes os devs fogem disso, né? E não querem aprender, ou às vezes não se ligam que precisa aprender. E aí o que acontece? Eles param de testar, porque eles não conseguem, o trampo não anda ali. Então, se tem uma das coisas que mudou a minha carreira na programação foi aprender sobre arquitetura. E eu fui na mão contrária, né? Eu tive que aprender a arquitetura primeiro para depois aprender a testar. Mas depois eu fui descobrir que o teste unitário te ajuda com isso, né? Porque é uma das coisas que me impedia de testar. Eu tô falando isso para você aí que a galera desiste de testar, não é porque eu li num livro ou porque eu ouvi alguém falar, não, é porque aconteceu comigo também. Eu parei de testar porque eu não sabia, eu não conseguia. E depois que eu fui entender que era porque faltavam conceitos de arquitetura. Eu não sabia desenhar software e aí escrever meu código, né? Nem desenhar um software mega complexo, não. Eu não sabia o básico da arquitetura para escrever um bom código. E aí eu não conseguia fazer teste. Então, o teste unitário, ele vai te ensinar a arquitetura. Ele vai te forçar a ir para esse caminho.